prazer de estar hoje aqui com a jornalista e escritora Marília César, sempre bom estar com você. E ela está lançando, está de livro novo, está aqui, ó, Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. E a gente vai conversar um pouquinho, tudo bem, Marília? Tudo bem, Sérgio. Obrigada pelo convite. Muito bom, vamos lá. No Feridos em Nome de Deus, seu primeiro livro, você já mexeu num tema bem polêmico, o abuso espiritual. Então você levantou o tapete para mostrar a sujeira. E agora você, em vez de levantar o tapete, você está abrindo o armário para falar sobre um outro tema. De onde que sai a coragem para abordar temas difíceis, sensíveis e que mexem com tantas pessoas? Eu me acho uma pessoa curiosa, né? E eu sou jornalista, tá no sangue. Então, de repente, eu me vi lá em busca de um tema para um livro. Eu já tinha publicado recentemente a biografia da Marina Silva, e era fim de 2010, a campanha presidencial, o debate muito acalorado entre a militância gay e os evangélicos, sempre muito polarizado. E aí, de repente, eu me vi perguntando assim, puxa, como será que é ser gay e ser evangélico? Será que existe isso? Será que essas pessoas estão lá na igreja de agente secreto, assim, escondidas? Será que elas podem assumir publicamente isso ou elas são excluídas das igrejas? Começou, então, assim, como uma curiosidade bem básica de repórter. Quais foram as pedras que você encontrou no meio do caminho? Algumas pessoas desaconselharam. O que mais que você teve de problemas? Eu imagino que teve muitos. Eu tive muitos problemas, começar na minha casa, porque o meu marido, a gente ficou 2 anos brigando, assim, por causa desse livro. O André não gostou? O André não gostou, as opiniões dele eram bem diferentes das minhas, mas tudo bem, eu acho que ele é ele representa uma voz que está nessa corrente aí. Mas outra dificuldade foi foi ter a visão que eu gostaria de incluir no livro de algumas lideranças evangélicas muito respeitadas. Eu entendo que o assunto é muito difícil mesmo, na ocasião eu fiquei bem chateada, mas eu entendi depois que livro é uma coisa perene e que eu deveria, como eu estou exercitando a tolerância, né, pregando a tolerância, eu deveria também dar um desconto aí para essas pessoas. Mas é interessante, Marília, que independentemente se o tema é espinhoso ou não, você sempre trata com muita elegância as pessoas que você entrevista. Como que é no meio de uma guerra, dos dois lados, com os ânimos acirrados de ambos os lados, como que é exercitar a sensibilidade e elegância no meio da guerra? Não é uma questão de elegância, acho que é uma questão de respeito, porque você está contando histórias de pessoas. E embora esse tema tenha um elemento político muito forte, um elemento ideológico muito forte, o meu livro fala de pessoas, de pessoas que sofrem com essa questão. Quando você conta histórias de pessoas, você tem que saber que você está num terreno sagrado e isso tem que ser cuidado com muito carinho, assim, com muito respeito. Algum depoimento especial mexeu com você, deixou você emocionada? Muitos depoimentos me deixaram emocionada. E eu tive relendo as histórias e uma arquiteta de Ribeirão Preto, o nome dela é Fátima, estava relendo a história dela e uma coisa que ela disse, ela é cristã, né, ela é evangélica, trabalhou inclusive como missionária há muitos anos e tem, né, essa orientação homoafetiva. Ela disse uma coisa que me tocou muito, ela disse assim, sabe, quando você assume na sua comunidade evangélica de fé que você é homossexual, as pessoas te olham com desconfiança, elas acham que você não fez o suficiente para mudar, você está sempre em débito. Um amigo perguntou para o Felipe Yancey há algum tempo qual questão que afligia o rebanho evangélico que seria resolvida em pouco tempo. E surpreendentemente o jornalista também, como nós, Felipe Yancey disse que seria a questão gay.
Isso, falando obviamente dos Estados Unidos. Você acredita que aqui no Brasil isso vai ter algum tipo de solução em, sei lá, vamos pensar em 10, 20 anos? O que você acha que vai acontecer? Vai ser assimilado? Vai ser cada vez mais rechaçado? Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu acho que eu perguntei para um dos pastores que falam no livro se a homossexualidade era como a questão do divórcio. Na década como de 70. Foi a questão do divórcio na década de 60, 70. E ele concordou que sim, que ele achava que o divórcio já tinha sido uma questão totalmente, assim, era rejeitado, né? E ainda há hoje as igrejas Sim, claro, que rejeitam os divorciados, mas que já havia sido assimilado pela comunidade cristã. E ele comparou as duas coisas. Eu creio que tende a uma assimilação, mas sempre haverá aqueles que são contrários, porque essa área da sexualidade ela é talvez mais delicada, mais complicada, mais complexa, né, como diz o livro, mais do que o divórcio, muito mais. Então é uma coisa que tende a ser um pouco mais assimilada, mas sempre vai haver confusão. Então é um grande desafio e eu espero que o livro ajude quem tem interesse por esse assunto a formar um pouco mais de opinião, ter um olhar mais compassivo, assim. É isso. Sem dúvida, a sua contribuição vai ser gigante. Muito obrigado. Obrigada a você. Pelo papo. E tá, o convite para que você leia esse lançamento da Gutenberg, Entre a Cruz e o Arco-Íris. E como diz alguém, eu tenho certeza que você vai ficar babando.